Reverendíssimo diácono, caros filhos, hoje a liturgia já se inicia desde a oração de coleta, nos mostrando aquilo que o Senhor quer de nós. E assim iniciamos, pedindo ao Senhor que nos torne dispostos a obedecer e servir. E a liturgia de hoje, ela tem este encaminhar, nos mostrando exatamente isso. E como ela nos mostra? Mostrando a necessidade de crer. Para entendermos um pouco, é só olharmos as nossas disposições humanas diante daquilo que talvez seja até mesmo corriqueiro. Só olharmos e ver que o agir e o acreditar se relacionam. Por exemplo, uma pessoa que está apaixonada por outra, acredita naquele amor, acredita, naquela relação, então aquilo a torna disposta a se empenhar por aquela relação, a se dar para o outro, a ter esta proximidade, este empenho nas pequenas coisas. Não é só vermos as moças como gostam de dar presentes e colocam tudo ajeitado, para o rapaz que ama. Os homens que ficam meio abobalhados diante do amor, buscam expressar. Tem este sentido, porque acreditam, e assim o seu agir é impelido àquilo. Do mesmo modo, alguém que trabalha, quando acredita naquele seu trabalho, na sua empresa, naquilo que está fazendo, tem um empenhar diferente. A própria expressão coloca: veste a camisa da empresa, se empenha, quer mais, dar mais, porque acredita naquele trabalho, acredita naquela empresa, acredita nas convicções. Talvez, principalmente para os homens, não quero que as moças fiquem me olhando torto, mas para boa parte também, alguém que torce por um time, acredita naquele time, acredita naquele, para buscar o título, para fazer as coisas, então torce, vai no estádio, quando tem uma jogada, parece até que é o técnico, quer corrigir todo mundo, é este empenho, porque acredita, e o seu agir o move. Fica até tarde vendo o jogo, quando é dia de semana, busca organizar as coisas para conseguir ver o jogo no final de semana. Tem esta mudança com Deus. A nossa relação por vezes também é assim. Nós devemos acreditar de verdade e, crendo, mudar o nosso agir, porque se acreditamos em Deus, devemos mudar o nosso agir diante daquilo que Ele nos pede, diante daquilo que Ele nos ensina. E é exatamente isso que nosso Senhor mostra na primeira leitura. Mas para entendermos o contexto é necessário voltarmos um pouco. Nosso Senhor, Ele já vem mostrando a fé já há algum tempo. Há dois domingos atrás, Ele mostrava este mesmo panorama. E existe uma relação neste continuar. Na primeira leitura, o que vem aqui a ser imediatamente antes dela é a relação, a situação de Israel, que já tinha saído do Egito, que caminhava pelo deserto e chega a uma região, a região de Rafidim. E aí não tinha água. E aí começaram a questionar, a duvidar: olha, será que Deus está realmente conosco? Porque a gente não está vendo. Como é que eu busco o meu agir, mas cadê? E aí começaram a reclamar, a se afastar, começaram a desacreditar. Então, nosso Senhor, diante da intercessão de Moisés, dá a primeira resposta a este questionamento: será que o Senhor está realmente ao nosso lado? Primeiro, envia água. E a situação que ouvimos há 2 domingos no Salmo
esta relação de Massa e Meriba, onde o povo se revolta em virtude das águas. Mas nosso Senhor explicita eminentemente que está ao nosso lado na leitura de hoje. Porque na leitura de hoje, quando ouvimos esta batalha entre Amaleque e Israel, talvez imediatamente quando ouvimos uma batalha que é enviado tropas, imaginamos que seja corpo a corpo. Mas essa batalha é evidentemente da fé. Porque não fala quais as armas, quais os instrumentos, quantas pessoas, mas mostra evidentemente que a vitória vem quando Moisés está com as mãos erguidas, quando Moisés reza, quando Moisés intercede pelo seu povo. E aqui nosso Senhor nos dá uma resposta, que Ele sempre está ao nosso lado. Nós que por vezes nos afastamos dele, nós que por vezes damos as costas a ele, e por isso o Salmo veio a responder exatamente isso. Devemos aprender a estar com o Senhor. É no Senhor que está a nossa proteção, é no Senhor que está o nosso socorro, é no Senhor que está o nosso auxílio, porque Ele sempre está ao nosso lado. E se vencemos, é por causa dele. É Ele quem vence em nós. E exatamente esta relação da fé, deste agir, da fé e da oração, é que nosso Senhor evidencia no Evangelho. Porque nosso Senhor coloca esta conjugação. Se diante da nossa existência com as coisas humanas conseguimos, quanto mais na relação para com Deus. E pede que a nossa fé seja perseverante, seja algo constante e não esporádico, para que a nossa fé possa ser verdadeiramente firme, para que a nossa fé possa ser verdadeiramente forte e madura. É nesta relação para com Deus. E Santo Agostinho, ele comentando essa passagem, ele coloca exatamente isso, quando conclui que a fé produz a oração. E assim, a oração robustece a nossa fé, uma com a outra, nunca sem, mas sempre unida. E nosso Senhor coloca exatamente isso. Nosso Senhor nos move a oração, quando acreditamos nele, quando nos abrimos a Ele, diante deste dom que Ele mesmo nos dá, Ele nos move a oração. A uma oração que seja íntima, dócil, confiante, e de modo que possamos pedir aquilo que realmente nós necessitamos. Diante deste pedido, nosso Senhor não coloca, vamos ver o que Ele quer. Não, Ele mesmo coloca em nossos lábios o pedir aquilo que tanto necessitamos, e Ele se apressa em dar, porque Ele quer dar. Ele quer esta unidade, e sendo íntimos a Ele, saber servir. E onde está o nosso anúncio? Onde está o nosso serviço? No anúncio. O saber anunciar. E São Paulo, na segunda leitura, nos mostra exatamente como fazê-lo. Como devemos anunciar? Em primeiro lugar, com a palavra, porque anunciamos a Ele, a Cristo. Devemos ter intimidade com Ele, devemos ter esta proximidade com o Senhor, conhecê-lo, para falar, para anunciar Ele, com as palavras dEle, com aquilo que Ele nos move e nos coloca. E depois, os modos, porque até isso São Paulo coloca em nós. Qual modo como devemos anunciar? Argumentando aquilo que depois São Pedro também falará em suas cartas, que devemos dar razões da nossa fé, saber argumentar o porquê eu faço isso, o porquê eu escolho aquilo, porque o que me move é este unir-me a Deus, é o crer em Deus, dar razões, sabendo repreender, sabendo corrigir, mostrar aquilo que é certo e aconselhar a este segmento, nesta unidade com o Senhor.
Neste ano, vejo particularmente como um presente esta liturgia, porque, meditando um pouco para fazer a homilia, lembrava de todo um caminho que o Senhor fez para comigo. E algo que muito me marcou no início foi um livro que li e acompanhei estudando, do Padre Emmanuel André, em que ele colocava as 3 coisas essenciais do sacerdócio. Em primeiro lugar, a oração. Em segundo, o anúncio. E depois, a administração dos sacramentos. E via exatamente este caminhar: o saber obedecer, estar com o Senhor, saber amá-lo, saber anunciá-lo, dar àqueles que me foram confiados aquilo que é mais precioso, Ele, no caminho, mas Ele. Nesta liturgia ele mostra exatamente isso: o saber confiar nele, o saber estar com Ele, para poder fazer aquilo que Ele me coloca a mim, mas também a cada um, sabendo verdadeiramente amar e servir o Senhor. Neste caminho, nunca estamos só, porque neste caminhar de saber obedecer e servir ao Senhor, este caminho que dura toda a nossa vida, Ele coloca diante de nós uma mestra, aquela que melhor soube ouvir, obedecer e servir, a Virgem Maria. Quando sabemos estar com ela, quando sabemos nos deixar guiados por esta boa mãe e mestra, aí sim sabemos corresponder ao Senhor como Ele quer, que possamos acorrer a ela para com ela fazermos aquilo que o Senhor quer de nós. Esta obediência à sua vontade, sermos santos, e este servir de coração sincero, sabendo anunciar a Ele com as nossas vidas. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.